que já começou. Bom, boa noite para todos. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Houve uma pequena atrapalhada aqui no início, mas será corrigida no final. A prece não foi gravada, né? E aconteceu outros pequenos detalhes. Bom, já foi. Bom, boa noite. Vamos lá, Elisa, contigo agora, tá? Boa noite a todos. Quem ainda não tinha dado Boa noite. Hoje nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nós estamos no item que diz os inimigos desencarnados, exatamente no número 6, né? No item 6. Então vamos lá. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços, que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo, se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Bom, isso aí o Espiritismo, né? Realmente se preocupa muito. Quando nós temos a reunião, tá? Antigamente chamada de desobsessão, né? Hoje nós chamamos de reunião de esclarecimento, né? É justamente por isso, né? Nós sabemos que esse espírito desencarnado também merece uma oportunidade. Às vezes é a ignorância dele, totalmente ignorante, quer se vingar, mas muitos, quando, né, é esclarecida a situação deles, é esclarecido, né, as consequências do que eles estão fazendo, né, pode ser que numa primeira ou segunda vez não resolvam se modificar, mas aquela sementinha lançada sempre faz efeito, sempre ela, né, brota. Tá? E essa é uma grande preocupação da doutrina espírita, do espiritismo. Né? Nós não temos a mínima vontade de maltratar um espírito desse que vai na reunião nossa. Por quê? Conforme falam os espíritos aqui, bem claro, né? Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor, ao seu derredor. Porque, geralmente, nós também atraímos eles com os nossos atos. Né? Isso aí. Alguém quer falar ou continuemos? Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Interessante isso aqui que eles falam, os deuses infernais, né? Esses espíritos maus. Depois, né, vieram os demônios. Quer dizer, só mudou a nomenclatura. E sempre vão ser esses espíritos maus que, né, que ora estão encarnados, ora estão desencarnados entre nós.
é que nós também, conforme fala o Rubio no livro Libertação, é uma coisa que eu não esqueça, né? Esses marginais aí, que o André Luiz fala, né? O Rubio, opa, fomos nós em outras épocas. Lembrando que nós também já, talvez, né, tenhamos cuidado por esse caminho. Tá? E ainda hoje, infelizmente, nós sabemos que ainda há algum tipo de sacrifício para esses que ainda estão muito materializados, né? Muito materializados mesmo, com um pensamento assim muito preso ainda a coisas, né, do passado. E nós temos aí a tal das oferendas, etc. Mas todo mundo, né, assim, todos eles tendo um esclarecimento, consequentemente, mudam. Li aquele livro do Dr. Bezerra, que eu nunca me lembro o nome, da Ermelinda, do Centro de Umbanda. No final, nós vemos até uma guerra de dardos magnéticos interessante, né? Entre duas entidades muito fortes lá da Umbanda, né? Mas que depois elas foram, né, foram esclarecidas e descobriram que eles estavam com tanto ódio que eles foram marido e mulher aí há 200, 300 anos atrás. Olha só como é que estava a situação deles de perturbação, de desequilíbrio. Não sei se quem já leu o livro se lembra desse detalhe, é no final do livro, né? E, né, após o esclarecimento, os dois resolveram. Eles eram muito ligados a um médium que tem no livro chamado Carlos, se eu não me engano. Resolveram modificar. Quer dizer, o esclarecimento é uma grande caridade, que nós também estamos sendo hoje esclarecidos, somos sempre, né, desde que nós resolvemos modificar, procurar o Cristo, nós estamos o quê? Nos esclarecendo para conseguir conhecer o Cristo, futuramente praticar o Cristo em nós, né? Então, graças ao quê? Ao esclarecimento, que é a grande caridade que está colocada aqui. Nós temos essa, né, isso nas mãos. Né? Aqui, amai os vossos inimigos. Uma lei de solidariedade e de fraternidade. Nós também estamos, né, digamos, dentro dessa lei. Né? Hoje nós estamos aproveitando essa lei. Né? Espíritos foram fraternos solidários com nós. Olha só aí, o resultado. Todo mundo quer melhorar, né? Fran, eu acho que o livro é Trilha da Libertação, se eu não me engano. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Não, Trilha não. Trilha da Libertação. A libertação é do Dr. Edson Queiroz. Ih, não podia falar do nome dele aqui, não. O do médium. Não é Trilha da Eu também troco as bolas também. Trilha da Libertação. Procure obsessão ou algo assim parecido. Procure obsessão, se eu não me engano. Tá? É tudo com obsessão no nome, né? É, tudo com obsessão. Você falou que eles foram marido e mulher. Não é o caso que lá na Holanda o problema começou. Não é esse? Eu acho que é o filho que se envolveu com os quilombolas, com as entidades, ficou imantado. Não é esse? Esse mesmo. Não é isso? Livro aqui na mão. Achei o livro, tá? É o Loucura e Obsessão mesmo. Tá? Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão, esse é mesmo. Esse mesmo. Não me lembro a página, mas Por que eu gravei esse legal? Porque lá em Minas, um tal do Pai do Mato, tinha uma festa da Umbanda do Mato todo ano, e o tal do Pai do Mato ia lá, e quando você encontrava duas carros de santo diferentes, tinha uma guerra. E o negócio era que eles se balançavam todos os pais de santo, e ninguém sabe explicar até hoje. Quando eu li esse livro, eu pensei, oh meu Deus, olha os dardos magnéticos aí, que eram lançados sobre o Mato. É mais ou menos isso aí. Tá? Bom, ainda corroborando, eu estava lendo agora há poucos minutinhos o livro Ação e Reação. O ministro Sanzi, ele materializou-se lá na colônia, lá onde o Drúzio administra, ele comentando que ele que é um dos gerentes, né, que administra lá as regiões mais abaixo, não é isso?
do abismo, o nome que me vem é abismo, ou seja, nas regiões mais abaixo da crosta. Então, ele fica muito consternado, se a palavra correta é essa, pedindo misericórdia, porque muitos espíritos dessa natureza, aqui, Marco está aqui, né, perderam a forma, e a forma é animalizada. E aí o André e o Hilário fazem algumas perguntas, vou fechar, fazem algumas perguntas bastante interessantes, né, com relação ao arbítrio, com relação à conduta. Nossa, para a gente não se ver envolto, né, a esses casos que a gente está estudando agora, nesse momento. Pois não. Você falou coisa, Uma pergunta. Fala, professor. Mas não diz que ninguém regride? Não regride. Então, Coelho, a forma é uma coisa, a mente é outra. mas você não perde a tua mente quando você regride a uma forma animalesca? Não? Não. Conhecimento. Por exemplo, você não tem nada a ver com isso, um minutinho só, né? Os ovoides, quando a pessoa vai custar os ovoides, né? Olha só, o ovoide está lá pensando, o ovoide está pensando, normalmente, preso numa monoideia. Odeio fulano, está perseguindo, vou me vingar, mas está lá pensando. E a forma é uma coisa, porque eles não conseguem mais manter a forma, e vão vir várias reencarnações, projetos de reencarnação, até sem reencarnar mesmo, para retornar à forma. Tá? O que o Jorge falou aí tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui, é o seguinte, o Sanzio, quando o André Luiz olha muito para ele, e pensa assim mesmo, me parece alguém muito conhecido meu. E o Sanzio fala assim mesmo, não vamos entrar em assuntos particulares nesse momento. Corta logo. E conforme o Jorge falou, o Sanzio era acostumado com as regiões mais baixas. O André já está por lá. Então, aquela frase dizendo, os criminosos somos nós em outras épocas, vale para tudo. Posso colocar Marlene na fogueira para auxiliar a nossa irmã, Consuelo? Cidade Estranha de Libertação, os ministros lá do Gregório, lá, aqueles cardeais, né? Na hipnose, transformando por hipnose uma senhora para a tendência dela. Ela não foi uma boa esposa, a vida dela toda sensual, gostava de beber, né? E a transformaram, agia como os instintos e os atos dela era pertinente a uma loba, né? Está lá, está escrito lá, eu não estou inventando nada, né? Não estou colocando palavras nenhuma né? Contrário. Alguém mais quer entendeu, Consuelo? Entendi sim, Afrânio. Obrigado, Jorge. Obrigada, Afrânio. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vamos embora. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É o que nós fazemos, né? Item 7. Aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Esse é o famoso Sermão do Monte, né? Dando para a gente todas as lições e oportunidades para o nosso crescimento. Nós fomos um grupo lá no Vicente Moretti e tivemos a felicidade de estar dando uma palestra
Coronel César Soares dos Reis. Nossa, era coisa de outro planeta, parece. E ele fala sobre várias coisas, sobre a escadinha que é o centro. Entrou também com esse assunto aqui do olho dente por dente. Lembrando para a gente o seguinte, que o olho por olho, dente por dente, uma lei necessária para aquela época. Porque se não houvesse um temor, naquela época ninguém respeitava nada. Nós, naquela época, éramos muitos ainda bichos, né? Bichos que dá pesado. Eu falo nós que também nós passamos por cá. Né? Se não houvesse essas leis de temer, de machucar, nós não respeitaríamos ninguém. Próximo ou não próximo, seja o que for. Né? E Jesus mudar tudo isso aí. Os antigos, né, aprendentes foi dito, os antigos nos disse isso. Eu, porém, vos digo, ou seja, não é modificar. Afrânio, você está picotando, a gente não está te ouvindo. Eu pensei que fosse a minha internet aqui. Não, eu também não estou ouvindo, só se foi eu também, mas eu estou te ouvindo, Jorge, então é ele. Então, está me ouvindo agora? Tá. Agora sim. Eu tirei a imagem, melhora, né, a transmissão, né? Melhora. Tá, então Jesus veio nos trazer o seguinte, ele não modificou a ideia, a lei, ele simplesmente, digamos que evoluiu a lei. Olha só, a partir de agora, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Tá? É o que nós vamos estudar agora, que, poxa vida, quando uma pessoa me faz mal e eu retribuo, eu estou botando a famosa gasolina na fogueira. Né? Estou botando combustível para aumentar as chamas, o calor. E esse é o grande motivo que nós temos hoje. Tá? Hoje não sempre estivemos das guerras, em casa, na rua, país contra país, religiões. Tá? Essa questão de se alguém me faz um mal, eu não posso levar esse desaforo para casa, eu não posso deixar isso acontecer. Poxa, eu vou resolver isso aqui agora e assim por diante. Né? E Jesus nos aconselha isso. Tá? Quando um não quer, dois não briga. É um ditado popular muito conhecido. Né? E depois vai falar, se alguém não bater na face direita, apresenteis também a outro. Pô, eu já fui, se eu bater na minha face direita, eu já fui agredido. Então, o que, é que ele aconselha a gente? A fazer o melhor, a mostrar o melhor de nós, a outra face. Ó. Você está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Oferecer a outra face. Mostrar o que há de melhor em mim. Porque aquela face agredida é um tipo assim, um engano. A pessoa se enganou. Eu não sou aquilo. Eu sou isso aqui. Tá? E assim vai também, né? Alguém quer tirar a túnica, que era a parte de cima da roupa dele, dá também, né? O resto, né? Obrigando a 1000 passos, ande os 1000 passos, mas convide ele para os 2000, que durante a segunda etapa da viagem, também você vai, né? Nós vamos mostrar quem somos e vai modificar todo aquele pensamento da outra pessoa contra nós. Mas nós estamos aqui aprendendo que isso é o correto. Né? Por isso que oferecer a outra face é muito complicado ainda na nossa situação. Mas é um esforço que nós temos que fazer, aprender. Alguém quer comentar algo nisso aí? Deixa eu fazer até uma pergunta, porque você vê como a gente estudar a parábola, estudar junto, cada... Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo. A voz do Jorge sumiu. Jorge, a gente não está te ouvindo, tá? Ué. Alô. Ah, agora estou ouvindo. Tá? Tá. Melhorou? Melhorou. Então tá.
eu tenho aqui nessa parábola aqui de Mateus, eu tenho uma dificuldade, porque esse não, né, para mim, não resistais, né? Soa assim, né? Essa palavra não aí significa, por exemplo, aqui, ao mal. Então, se o cidadão, né, esse não, não, então você não faz nada. Eu não consigo, quando eu leio, eu falo assim, meu Deus, esse não aí eu acho que foi mal colocado, eu não consigo compreender, entender. Que tempo é esse do verbo que pode nos ajudar aí a dar uma interpretada legal? Por favor. Bom, Jorge, eu entendo o seguinte, que resistir ao mal, é aquela velha história, responder na mesma altura. Entendeu? Resistir é Ao- responder a mesma altura. também entrar na mesma frequência. Também fazer Quer o mal. dizer, porque o resistir é você não seria suportar Não, nesse essa caso, criatura? Não, seria o não. contrário, então. É o contrário. Veja bem, se eu resistir ao mal, tá? Resistir, ou seja, eu estou botando um entrave nele. Você me xingou. Não, você quer isso. Entendeu bem? Ah, tá. Respondendo. Peguei. Agora, não resistir é justamente isso. É escutar e deixar o assunto morrer. Tem uma Deixa a página, poeira sentar. é, Entendido. tem uma paginazinha do livro Linha de Luz. Peraí, só um minutinho. Significado de resistais. O mesmo que dureis, defendais. Pô, tinha que apagar agora. Sente aí. Subsistais, conserveis, eviteis, suporteis, atureis, repugneis, sobrevivais. Você está com o livro Palavras que dele? não está no nosso vocabulário comum, né? Pior que é. O que é, Frânio? O livro Vinha de Luz. Está aqui do meu lado. Posso eu? Eu não tenho. Você não. Esse aqui, gente. Você acha que deve estar na mão dela? Que pergunta. Não, porque na foto que ele mandou tinha o livro Vinha de Luz. Aí primeiro eu achei que era para usar o Vinha de Luz. Aí ficou aqui. Posso eu? Baixou no grupo? Não baixei não, que eu não ia usar essa página. Mas como Tá Ah, no grupo. tá. Hein? Grupo, eu li. Não, o livro é outro, o Espírito da Verdade, esse aqui, ó. É que eu vi Tá. estava debaixo do ventilador, eu botei o vinha de luz para o vento não fechar a página e tirar a foto. Tá bom. É que eu li o texto. Né? Eu botei embaixo, o texto está meio, né? O Espírito da Verdade. Mas isso aqui é do Emmanuel. É Vinha de Luz, 62, Elisa. Resistência ao mal. Aí nós vamos entender bem isso aí. Meio que, Frânio? Meio que? 62. Dois. Estava resolvendo um problema logístico aqui. Resistência ao mal. 62, vamos falar baixinho. Me lembrou uma coisa. Hoje tem alguém aqui em casa fazendo aniversário, tá? É? Poxa, então tem bolo. Teve ontem, né? Tá. O aniversário que tem, a gente comemora no sábado ou domingo. Ontem teve. Tá, legal. Bateu um leitão pururuca, Tá. O livro é Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Franciscano Xavier. A lição é 62, que é assim, resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, através de Mateus, no capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência.
Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Então, é aí que está o resistir ao mal. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes. Ou seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Essa é a preocupação de Jesus, ao nos falar isso. Né? O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras religiosas usadas, que os padres iam lá, né, abençoar com água benta os canhões, etc. Retribuir por quê? Porque eles falaram que lá em Jerusalém, né, não me lembro bem, os árabes tinham invadido o túmulo de Jesus, etc, etc, etc. Aí, em nome disso aí, foram lá retomar Jerusalém. E as cruzadas, como morreram, né, muitas crianças, muitos velhos, muitas mulheres que iam para lá recrutadas em nome do Cristo. Olha só que coisa. Bom. Extremamente calculado, extremamente arquitetado, né? Isso. Deixasse lá, a gente sabe que Jesus no próprio Evangelho não fala que o corpo desapareceu, que ele ressuscitou, ficou 40 dias entre nós, depois foi embora. Não é mesmo que isso fosse na letra, não estamos falando no espírito, lendo na letra não havia necessidade disso. Mas um vazio, né? É o apego da matéria, né? A A importância maldade. que tem aquele lugar onde diz que Jesus foi enterrado. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Esse é o né? Olha o puxão de orelha para todo mundo aí. Esse é o Vamos lá. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. O resistir ao mal é isso aí, né? Procurar responder com é o que Jesus nos ensinou. Confunde um pouco os termos, que é normal, né? Mas está bem claro ali o que a Mano, né, nos mostra aí sobre essa questão. É rapidinho. Eu só vou acrescentar. Isso. Um texto que eu recebi lá do Alegria de Viver, do grupo do Marco Aurélio lá, do Jesus e César. Isso está Emmanuel, ele não é fácil. Ele viveu no meio, viveu no rolo. E isso está no livro Coletâneas do Além. Ele fala se Jesus tivesse aceitado
o auxílio dos Césares, obviamente, né? Como você acabou de citar aí as questões dessas guerras aí, houve lá naquela época, né? A gente estaria em maus lençóis hoje, o cristianismo não se propagaria. O texto é grande, ele vem abordando. Eu vou jogar ele aqui um bocadinho no grupo, aí quem tiver interessado, dá uma lidinha. Vou jogar lá no Maria Vaz, tá? Tá. A gente lê, sim. Depois. Só para enriquecer. Ô, Pronto, é só Fran, isso. deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse negócio de você, né, devolver o mal com o mal e tudo. Às vezes acontece determinadas coisas durante a vida que na hora, né, você fica com aquela raiva, com aquele ranço, mas depois, com o passar do tempo, a coisa foi. Você deixa para lá, sabe? Esquece. Esse momento, né, de raiva, esse momento de ranço, esse momento de querer revidar, é levado em conta ou é levado em conta que depois você, quando esfria a cabeça, por exemplo, você está dirigindo num trânsito, o cara bate no seu carro, acaba com o teu carro, vai embora, e você fica com aquele ódio, com aquela vontade de que ele morra, né? Aquele ódio. Mas depois que você conserta o carro e tudo, você conta aquela história como uma história, né? O que é levado em conta? O momento daquela raiva ou o que você realmente, depois você deixou ir e fluiu e passou? Qual é o que é visto mais em você? Os dois momentos são críticos, né? Mas o momento mais visto é justamente o perdão. O que é que acontece? Você esquece, não guarda mais raiva, não tem mais mágoa, ou seja, você perdoou. Isso é muito, muito bem visto no plano espiritual. Tá? Então, o momento teu de ficar com raiva, de ódio, não é bem visto, mas depois, você agindo dessa forma, é bem visto. Eu ganho ponto. Porque nós somos seres humanos, né? E às vezes acontecem determinadas coisas que na hora você fica com aquela, né? Mas aí depois que o tempo passa, você vê que você realmente não sente mais a mesma coisa que você sentiu na hora, né? Isso é um perdão, né? Quando a gente perdoa, sempre ganha pontos, né? Porque o objetivo não é esse, né? Perdoar não 7 vezes. Fala que no final da página que a Elisa leu agora, Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa. Pode ser que na hora nós ainda somos muito imaturos, né? Espiritualmente falo, né? E haja essa reação. Ignorância nós não somos mais, né? Mas depois vem, né? Puxa vida, não adianta, já aconteceu, enterrar esse assunto, a vida continua, não guardo mágoa de ninguém, isso é muito bem visto. Tá. Interessante, Elisa. Você está com o livro ainda na mão do Vinha de Luz? Estou. Já viu o que é a página 63? Não vamos ler ela não, só ler só o início. Tá, peraí. É porque eu fechei, tá? Tá na mão, tá aqui na mesa, mas já estava fechado. Então vamos voltar para o livro. Atritos físicos? Isso. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus, capítulo 5, versículo 39. É o que nós estamos lendo agora, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bom. É quando. Peraí, só um instantinho. Quando o homem investe contra o outro utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Isso. Olha só, os recursos espirituais, quando chega a agressão, não conseguiu segurar mesmo, porque a Consuelo falou aí, ficou com raiva, mas não agrediu. Depois perdeu. Quando chega a agressão, realmente. Aí diz assim, o murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada.
E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Isso. Se o que está sendo agredido fala, meu amigo, calma, não é por aí, não vamos resolver assim. Tentar, e às vezes, né? Às vezes não, geralmente consegue, mesmo com o outro com muita raiva. Vamos conversar, calma, pô. Não vamos brigar, não. É quando um não quer, dois não brigam. É isso? Mas aí eu não entendi, sinceramente, porque às vezes não dá nem tempo do outro né, a vítima se defender, o murro sai antes, eu não sei, né? A briga, a agressão, o assassinato, seja o que for. Se bom, figuradamente, é o sentimento, né? Aquele que é agredido, se ele não reagir assim, né, que o homem, a Joana de Anjos fala interessante, que ela fala, o homem de bem não reage, age. O que é reagir? É isso, tomar um soco, reagir, dar também outro. É o que Jesus pede, não resistais ao mal. Mas chegar, levar um soco, meu amigo, calma aí, calma, vamos conversar, né? Consegue, geralmente consegue. Apesar que há um momento também do nosso mundo atual que pode tomar um tiro, aí não sei o que é que vai fazer. Emmanuel diz aqui assim, olha, o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se contendor ou circunstante em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Isso aí é o que está, o que a Elisa está lendo, é o que está no Vinha de Luz na 63. É 3, tá? 62 e 63. Essa eu não vou esquecer, não. Eu vou comprar esse livro. Só batizar aí. A recomendação de Jesus continua eles. Vamos acabar essa parte, só falta 3 parágrafos. Tá. Vamos lá. Recomendação de Jesus. A recomendação de Jesus abre-nos abençoada voz. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor. É chamá-la razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Uau! É porque a palavra é forte. Né? Meu amigo, não vamos brigar, vamos conversar e tal, vamos, né, resolver o problema. Sem brigas, sem agressões, né, e tentar contornar. É o que ele fala aqui, mas o apelo à superioridade, que é isso, está apelando para ser, está sendo superior, né? Que as pessoas vulgares ainda desconhecem. E realmente é complicado o negócio. No dia a dia da gente é complicado. Mas, né, como diz a Joana, né, o homem de bem não reage, age. Né? Está agindo de forma direita, superior, honesta, né? E aquele que reagiu, o quê? É aquele que realmente quer a agressão. Mas o que vai, quando ele se defende, Afrânio, apenas? Porque, às vezes, você sabe, uma briga não dá para você ir só com conversa, não tem como, principalmente se a outra pessoa estiver totalmente fora de si. E se for para se defender, isso é errado? Não, a defesa, veja bem, existe a defesa mesmo, mas se você partir para uma agressão, por exemplo, eu sou lutador de, sei lá, jiu-jitsu, aí vem uma pessoa me agredir. Se eu posso me defender, né? Dar uma chave nele, jogar ele no chão e tal. Agora, se a partir do momento que eu também me aproveito da minha situação e quebre um braço dele, realmente use dos meus métodos, né, que eu tenho conhecimento por ser um lutador, eu estou sendo pior do que ele. Não, tudo bem, mas a defesa pode. Né? Pode, mas não é bem o certo, não. O Gandhi tomou um tiro e quando foi todo mundo em cima do cara, ele falou, por favor, né?
deixou... Mas o que eu estou te perguntando é porque essa reação é quase que intuitiva, né, da defesa, né? Tá, mas aqui me Como a veio... pessoa vai te dar um tapa, você botar a mão na frente, você empurrar a mão da pessoa. Não, aí é uma coisa, você não está acreditando, ele está se defendendo. Agora, por exemplo, o Chico Xavier, em determinada época, lá, estava lá caminhando no grupo da prece, de repente uma mulher desvairada, desequilibrada, né, totalmente. E Chico Xavier, finalmente eu te encontrei, seu isso, seu aquilo, e deu-lhe uma bufetada no rosto. E o pessoal que estava ao lado queria até agredir a mulher, pegar a mulher, e o Chico foi defender. Olha só, o Chico apanhou, foi xingado, ou seja, moralmente também, né? E ele que começou a defender a mulher. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, calma, ela não está bem. Quer dizer, ele não se defendeu nem, né? Ele simplesmente levou realmente a bufetada. E o Emmanuel falou para ele: Chico, cuide bem dela, que ela é que é a mais necessitada dessa noite, que todos que estão aqui. Quer dizer, o Chico entendeu que a pessoa realmente estava com problemas, né? E é assim que nós temos que ver as coisas, só que nós não vemos assim. Também Chico é Chico, né, Fran? E o problema é esse, ele não tinha o orgulho que nós temos. E se você for olhar bem, uma bufetada é uma bufetada. É um ato de uma pessoa que naquele momento está agindo, digamos, irracionalmente. Não é racionalmente. Como fala o Emmanuel, a razão já foi. É um irracional. Se a gente for prestar bem atenção. Só que nós, no nosso ainda orgulho, né? Nós somos orgulhosos. Ah, não. Não vou deixar não. Aqui, roxinho que mamãe beijou, ninguém vai botar a mão. É verdade? Mas a reação do Chico foi a correta. Porque o Acredite. certo, É, o certo, como o Emmanuel acabou de falar na página, é é. não entrar na vibração da situação, ou seja, evitar a contenda, porque a contenda não é necessária, porque a gente pode se entender sem contenda. E existe um ditado muito antigo que diz que quando um não quer, dois não brigam, entendeu? A gente fica muito preocupado em sair vencedor de uma discussão. A gente precisa ser vencedor de nada. A gente hoje a gente precisa vencer a gente mesmo. E no momento que a gente consegue se calar em vez de discutir, a gente está começando a vencer. A gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer, mas ele fez isso comigo, a gente quer revidar. A gente tem que parar com isso, é isso que o Emmanuel está dizendo. Se você não entra na faixa, você não briga. Se você entra na faixa, aí vai começar a discussão sem fim, uma briga de tapa, de foice, seja lá do que for. Existem pessoas perversas e perturbadas? Existe, perturbados, perturbadores, perversos, vaidosos, seja lá como for. Mas se a gente alimentar, o ego desses caras só cresce. Inclusive, infelizmente, nós sabemos, pela doutrina espírita, pelos livros espíritas, que essas coisas podem durar séculos. Uma simples discussão na rua, o amor une, o ódio imanta. Nós vamos ver casos aí desses livros espíritas, tá, que com a simples discussão demorou séculos para voltar à paz. E aquele grupo espiritual todos sofrem, né? Os que participam, os que querem ajudar, principalmente as mães, né? Me lembrou do livro Párias em Redenção, do Victor Hugo, tá? Do Divaldo. É assim, um casal de um conde lá na França Antiga adotam um rapaz e começa uma briga dele com o filho real, né? O filho consanguíneo, e vai a história enrolando. A história vai acabar aqui no Brasil mais de 600 anos depois, tá? Quando os dois nascem numa favela, aqui do Rio de Janeiro, um cego e o outro sem as pernas. Quer dizer, um era o olho, né? O que não tinha perna era o olho do cego, andavam os dois juntos, né? Um no ombro do outro. Foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, numa favela, que eles começaram né, a se entender. Tá? O livro é grossão, a história é longa. Tá? Brigaram durante séculos e séculos, por causa de algumas discussões lá na França.
e também ambição, né? Entrou ambição também nesse meio aí. Tá? Entrou uma mulher que também deve... E a história é bem a lá Victor Hugo, tá? Quem quiser ler, Párias em Redenção. Então, uma simples discussão que Jesus nos recomenda aqui, não resistais ao mal. Uma simples discussão, uma simples briga, isso vai rolar. Vai rolar. Se ninguém ceder, vai rolar por muito tempo mesmo. Tá? Aí, um cede, mas o outro ainda está naquele ódio, continua. Foi o que nós falamos no início do nosso estudo. Tá? O Espiritismo se preocupa com isso. São as sessões lá que nós temos de esclarecimento. Esses espíritos esclarecidos também se modificam. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos para 8. O Evangelho, item 8. Item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. É isso que o Antônio colocou ainda há pouco, né? Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Muito interessante aqui. Mais coragem em suportar o insulto. E depois está falando aqui, né, que quem não presta atenção nisso é que sua visão não pode ultrapassar o presente, ou seja, está totalmente preso a essa vida. Tá? O que consegue suportar o insulto também está pensando na vida futura. Está evitando, né, uma imantação, tá? Através do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento. Então, uma página importantíssima aqui. Esse ensinamento de Jesus realmente está muito ainda além, né? Já estamos tendo essa oportunidade, esse esclarecimento aí nas mãos. Alguém quer falar? Não. Então vamos. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quanto for a causa do escândalo. Levado ao ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não poupasse... Os espíritos estão falando sobre essa questão de ler a letra, né? De ficar preso na letra. Tá? Isso é aqui que eles estão nos mostrando. Não, tem que ver o que é realmente o simbolismo que está por trás desse simbolismo aí, desse ensinamento. Vamos lá? Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém lhe estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse, sob outra forma,
que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma? Que mais vale ser enganado do que enganador? Arruinado do que arruinar os outros? Isso me lembrou do Sócrates, né? Aquela questão que o Sócrates, nos seus últimos dias, a esposa foi na prisão visitar e falou: Sócrates, você é inocente. Essa condenação é injusta. E ele responde para ela: graças a Deus, né? Pior seria se a condenação fosse justa, se eu não fosse inocente. Ah, mas você vai morrer. Ele: não vou morrer. Quer dizer, ele já era espiritualista na época. Então, o Sócrates, naquele momento, não estava preocupado. Olha só, nós estamos falando aqui de agressão. O Sócrates foi a vida dele, né? Foi obrigado a beber um veneno chamado cicuta, né? Ele perdeu a vida injustamente porque ele ensinava os jovens atenienses a pensar, somente isso, a pensar, né? a pegar as novas ideias antes de qualquer, né, de qualquer assim, a ideia chegava a raciocinar sobre a ideia, a ver o que há de certo, de errado, antes de condenar a nova ideia. E isso foi o motivo da condenação dele, que ele estava, como é que se fala assim, estragando a juventude lá em Atenas, né? E ele simplesmente estava fazendo só isso, somente isso, ensinando a pensar, a raciocinar. E ele fala: ainda bem que a condenação é injusta. Morreu, né, injustamente. Melhor, né, conforme fala aqui, ser arruinado do que arruinar, né? É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Esse conselho aí, né? Sai para adiante o olhar. Quanto mais vos elevares pelo pensamento acima da vida material, tanto vos magoarão as coisas da terra. Quanto mais nós pensarmos que somos espíritos encarnados, né? E não somos carne com o espírito, né? Meu espírito, não é isso? Eu espírito. Quando eu falo meu espírito, eu estou realmente, todos nós, a maioria de nós tem isso, eu mesmo tenho. Meu espírito, eu estou me pondo como corpo de carne, totalmente mundana, totalmente material, né? Agora, eu espírito, né? Tem que olhar sempre mais adiante. A questão das consequências que foi falada aqui, né? Essa questão, de repente, arrumamos um problema pela, digamos, entre aspas, eternidade afora, né? A questão 1009 dos Espíritos fala sobre o que é a eternidade. É aquela famosa música do Vinícius Moraes que fala que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Isso é a eternidade da nossa, né? Penas eternas, etc. Bom, gente, acho que está em cima da hora, né? Vamos deixar as instruções dos Espíritos para semana que vem. Vai falar sobre a vingança, o duelo, etc. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui continuando esse assunto. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Quarta-feira, Livro dos Espíritos. Sexta-feira, dessa vez é Paulo Estevam, né? É. Ah, bom. É nada. Sexta-feira, Paulo Estevam.
Quem fala nada? Prima está calada? Tá na rede. Acho que ninguém quer falar. Elisa? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Evangelho não tem muito o que comentar, não. Não? O Evangelho está escrito, é só a gente praticar. Assimilar e praticar. Só isso. Então vamos chegar lá, né? Se Deus quiser. E nosso esforço também, né? Daqui uns 150, 200 anos, ou 1000 anos. Milênios. Um milênio. É isso aí. Não, é anos agora. Vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas. Tem mais que comentar alguma coisa? Roberto, Jorge? Não sei mais Não. que eu não estou vendo. Bom, então vamos para a prece? Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus. Chegamos ao final do estudo da noite de hoje. Em paz, em harmonia e equilíbrio. Tivemos a nossa participação, tivemos as nossas reflexões, mas não vamos parar por aqui. Vamos ler mais, vamos refletir mais, vamos pensar. E que na próxima semana estejamos aqui novamente, preparados para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco no estudo e também daqueles que não puderam estar conosco por variados motivos, mas que terão a oportunidade de mais tarde ouvir a gravação. Agradecemos a presença desses espíritos que são os encarregados da gestão desse estudo, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, sugestionando e nos trazendo conselhos a respeito do estudo, para que nós possamos aproveitar melhor cada dia de estudo. Vamos rogar que esta luz que se fez aqui nesta noite, através da união dos nossos pensamentos, das nossas ideias ao redor do Evangelho, vá alcançar a todos aqueles nossos irmãozinhos que nesta noite estão passando por dificuldades, por aflições e por necessidades. Sejam elas de que ordem for. Sejam elas de ordem física, de ordem moral, espiritual, de ordem emocional, mental, seja de que ordem for, que cada um deles possa ser agraciados com um bocadinho desta vibração, desta luz. Vamos rogar que ela se faça nos nossos lares, nos nossos pensamentos e nos nossos corações, nos enchendo de compaixão, de serenidade, de generosidade, de gentileza amorosa. Que nós possamos aproveitar melhor os nossos dias, possamos aproveitar melhor a nossa existência, a nossa jornada até o final. Refletindo, melhorando o nosso comportamento, evitando as contendas, evitando os problemas que nós causamos com o nosso temperamento difícil e com os nossos desregramentos. Que tenhamos todos uma noite de paz, de serenidade, de equilíbrio e harmonia, um sono tranquilo e que o nosso despertar seja também tranquilo e que possamos aproveitar o próximo dia também da melhor forma possível. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Obrigado. Meu Deus. Boa noite para todo mundo aí. Até a próxima. Boa Se Deus noite. quiser. Até quarta. Nos permite ainda. Vamos sair, tá? Fui. Boa Tá. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até quarta. Até quarta. Quarta. Sueli, vê se chega um pouquinho mais cedo, tá? Para fazer a prece. Pode dar. Pode dar. Sem falta. Vai tentar, né, Consuelo? Vou Quem tentar, sabe? vou tentar. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É, sabe? quem Quem sabe? sabe? Foi É brincadeira. bom, mas beijo, gente. Ah, Tchau. Tá. Tchau.
Vai com Deus, tá? Gente, boa noite, fiquem com Deus. Eu vou lá seguir meu ritual. Meu ritual diário, tá? Boa Fiquem noite a com Deus. todos. Até quarta. Roberto, Fiquem com Deus. Durmam com Deus. Até quarta, se Deus quiser. quarta. Boa noite, prima. Boa noite, seu Roberto. Até quarta. Boa noite, Afrânio. Boa noite.